Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece roteiro de cinema. Um esquema de contrabando de diamantes que envolveu milhões de dólares, criminosos, funcionários corruptos e, acreditem, até fantasmas. Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta que deu início a uma das maiores investigações sobre diamantes no Brasil foi essa aqui. Como é que um homem morto vira um dos maiores produtores de diamantes do país? Parece impossível, né? Mas era exatamente isso que os registros oficiais mostravam. E isso, olha, é só a pontinha do iceberg. Olha só para essa paisagem. Parece tranquila, intocada, pois, segundo documentos oficiais, esse exato lugar, às margens do rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, produziu quase 7.000 quilates de diamantes. Uma verdadeira fortuna. Mas como? E a nossa história toda começa com um único pedaço de papel. Um documento que foi criado para garantir a paz, mas que acabou sendo usado para encobrir um crime gigantesco, revelando falhas gravíssimas em todo um sistema. Vamos dar uma olhada no certificado Kimberley de número 64. O processo Kimberley, para quem não sabe, é um acordo internacional para impedir o comércio dos chamados diamantes de sangue. Cada remessa legal precisa de um certificado desses, só que, lá em 2005, uma ONG chamada Parceria África-Canadá, ou PAC, bateu o olho no certificado de número 64 e percebeu que alguma coisa ali simplesmente não batia. E aqui está a primeira grande contradição. De um lado, a papelada oficial toda bonitinha, declarando uma exportação milionária. Do outro, a realidade no local, verificada por geólogos, a terra nunca tinha sido mexida, nunca tinha sido minerada. Ou seja, os diamantes não poderiam ter saído de lá. Era a primeira de muitas rachaduras num sistema que deveria ser a prova de falhas. Ok, se os diamantes não saíram daquela mina, a próxima pergunta é óbvia. Quem era o dono dessa mina? É aqui que o mistério fica ainda mais profundo e a gente conhece o nosso primeiro fantasma. O nome que constava nos documentos era Fábio Tadeu Dias de Oliveira. Mas quando a PAC foi investigar quem era essa pessoa, o perfil não tinha nada, mas nada a ver com o Barão dos Diamantes. Ele era um jovem da periferia de São Paulo, com passagem pela polícia, não existem minas de diamante em São Paulo e ele nunca tinha saído da cidade. Agora, o ponto final dessa história é o que deixa tudo realmente inacreditável. Em 2004, quando o Fábio supostamente estava extraindo milhões em diamantes, ele já estava morto. Havia 3 anos. O 6º maior produtor de diamantes do Brasil era, literalmente, um fantasma. E o pior é que o caso do Fábio não era uma coisa isolada. Longe disso. Era um sintoma de um problema muito, mas muito maior. A investigação descobriu que a lista dos maiores produtores de diamantes do Brasil parecia mais uma lista de procura-se misturada com um obituário. Dá uma olhada nessa tabela baseada nos dados do próprio governo. O 6º maior produtor, a gente já sabe, era um fantasma. O segundo, um tal de Paulo Traven, era um fugitivo da polícia. E o quarto? Bom, o quarto nos leva ao nosso segundo fantasma da história. João Barbosa da Fonseca, responsável por mais de 16% da produção de diamantes do país. Ele nunca foi encontrado. O último endereço registrado dele era um albergue. Assim como Fábio, a identidade dele foi simplesmente roubada e usada para dar uma cara de legalidade a exportações que eram pura fraude. E esse gráfico aqui coloca o tamanho do problema em perspectiva. Pensa só. Quase um quarto da produção nacional vinha de identidades de um morto e de uma pessoa em situação de rua. Se a gente somar a parte do fugitivo, quase 44% da produção de diamantes do Brasil em 2004 era comprovadamente fraudulenta ou, no mínimo, muito suspeita. E um esquema tão complexo, com fantasmas, documentos falsos e minas que não existiam, tudo isso aponta para uma figura central. Um único homem foi responsável por mais da metade de todas as exportações de diamantes do Brasil, 53%. E esse é o cara, Hassan Ahmad. Ele era o dono da empresa que exportou os diamantes do nosso garimpeiro fantasma, o Fábio, usando aquele certificado 64. A investigação mostrou que ele era muito provavelmente o arquiteto por trás de boa parte da fraude. Tá, mas aí fica a grande pergunta, né? Como que uma fraude tão descarada e numa escala tão grande foi possível? A resposta mostra que o problema não eram só os criminosos, mas o próprio sistema, que parecia ter sido feito para ser enganado. O órgão que deveria fiscalizar tudo, o DNPM, tinha procedimentos bem simples para evitar esse tipo de fraude. Eles podiam, por exemplo, visitar as minas,
ligar para as empresas que apareciam nos recibos, ou só notar que um pedacinho de terra de repente estava produzindo mais diamantes que uma mina industrial gigante. Passos básicos, quase óbvios, e, no entanto, a investigação descobriu que nenhum deles era seguido. E essa frase aqui, do relatório da PAC, resume tudo perfeitamente. O sistema de controle não foi projetado para funcionar de verdade, mas só para parecer que funcionava. Era um sistema de fachada, feito, como se diz, para inglês ver. E o mais irônico de tudo é que, na tentativa de desmentir as acusações da PAC, o próprio DNPM mandou uma equipe até as minas fantasmas. O relatório deles, que deveria provar que a ONG estava errada, acabou virando uma confirmação oficial de que as minas nunca tinham sido exploradas. Uma tentativa de encobrir o problema que virou a prova definitiva do crime. Com as evidências se acumulando e o sistema de fiscalização totalmente exposto, a fraude não podia mais ser ignorada. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita levaram as denúncias a sério e a resposta veio na forma de uma operação sem precedentes. A Operação Carbono foi a resposta do Estado. Imagina a cena: mais de 260 policiais federais e 50 agentes da Receita agindo ao mesmo tempo em 34 locais diferentes. O objetivo era claro: desmantelar a rede criminosa inteira, da base ao topo, de uma vez. E os alvos principais foram presos: o Hassan Mohammad, o arquiteto do esquema, o Paulo Traven, o fugitivo, mas a prisão mais significativa foi a do superintendente do DNPM, o homem cuja assinatura deveria ser a garantia de que tudo era legítimo. A corrupção vinha de dentro do próprio sistema. Depois de toda a investigação, das prisões e da análise de dados, um número final resume a profundidade do colapso desse sistema. 1 em cada 2. É isso mesmo, a conclusão final foi devastadora. A ferramenta criada para garantir a legalidade tinha se tornado um carimbo para fraude em metade das vezes. O sistema não tinha só uma falha, ele estava fundamentalmente quebrado. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Quando um sistema parece ter sido feito para falhar, a culpa é só dos criminosos que se aproveitam das brechas ou também do próprio sistema que permite que essas brechas existam? A história dos diamantes fantasmas do Brasil mostra que, às vezes, a linha entre negligência e cumplicidade é muito